Capítulo 727. Bang! O revólver preto com o cano ligeiramente longo recuou para trás quando um raio dourado pálido disparou, indo direto para o local onde o alvo estava prestes a chegar. No entanto, os ilusórios fios pretos pararam de repente, como se estivessem observando alguma coisa. Pela sua condição, não parecia que ele tivesse percebido a chegada do perigo, mas sua atenção foi atraída por outra coisa. Um coelho branco acinzentado saltou da grama espessa e fugiu para longe enquanto a árvore que estava na frente da bolha de fios pretos ilusórios desabou devido ao tiro. Na altura de um humano, um buraco gigantesco e irregular e um fogo puro e furioso apareceram no tronco da árvore, partindo-o diretamente ao meio. O poder do sentença de morte era equivalente a um canhão de pequeno calibre, e seus poderes penetrantes eram ainda mais potentes. A bolha de fios pretos densos e ilusórios ficou claramente assustada quando desapareceu instintivamente de onde estava, aparecendo na superfície de uma poça de água próxima. Inevitavelmente, sua figura foi delineada. Ele tinha um rosto pálido com órbitas profundas e olhos castanhos claros. Parecia ter 40 e poucos anos, tinha um bigode duplo acima dos lábios e usava um velho chapéu triangular. Klein não era um estranho para o homem, já que sua recompensa aparecia frequentemente diante de seus olhos. Passo a passo, eles foram empilhados em uma imagem clara: Almirante do Sangue, Senor. Só em Loen, sua recompensa valia 42.000 libras. Ele havia se infiltrado em Baian há muito tempo. Era para tirar Turane von Helmswyn? Depois que esse cientista faleceu devido à descoberta, ele se juntou à missão da Escola de Pensamento Rosa para me atingir. Parece que tenho uma fraqueza adicional, mas antes de ser acionada, não tenho como saber o que é. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein viu a figura do Senhor desaparecer mais uma vez. No entanto, os vestígios da existência do almirante de sangue eram bastante óbvios. A bolha de fios pretos ilusórios dele era como um vaga-lume na escuridão. Não foi difícil identificá-lo. A bolha de fios pretos ilusórios circulava ao redor dele com a ajuda do orvalho da manhã, fragmentos de vidro e poças de água que haviam congelado por algum motivo. Saltando repetidas vezes de um meio para outro, a distância entre os dois logo diminuiu. Klein não esperou no local. Em vez disso, ele se moveu rapidamente, mas apenas mudou ligeiramente de posição para evitar que o semideus da Escola de Pensamento Rosa, que estava envolvido em uma batalha intensa, o atacasse de passagem. O desempenho do Senhor o fez entender uma coisa: a habilidade de um espectro de possuir alguém para controlar diretamente seu corpo exigia que ele entre em um certo alcance. Anteriormente, embora o semideus da Escola de Pensamento Rosa fosse capaz de realizá-lo a distâncias maiores, ele não o fez, talvez por desacato ou por medo de algum acidente. Pode ser confirmado que Senhor era um sequência 5. Espectro. Klein continuou mudando de localização e aguardava a oportunidade quando a distância entre eles fosse mais adequada. Assim que a velocidade do almirante de sangue diminuiu ligeiramente e ele estava prestes a possuir seu alvo à distância, a luva esquerda de Klein de repente ficou preta, como se fosse formada camada por partículas puras. Depois disso, disse uma palavra cheia de impureza, uma palavra que veio da língua dos diabos. Lentidão. Senhor percebeu isso e mudou de posição antes que Klein pudesse abrir a boca. Mas tudo num raio de 8 metros parou. Sua manobra evasiva não mostrou nenhum efeito. Era um ataque de efeito em área. A figura do Senhor de repente ficou lenta. Ele mais uma vez delineou sua figura no mundo real enquanto Klein erguia seu revólver preto como ferro, engatilhava-o e colocava seu alvo na mira.
Com o sentença de morte, ele viu que o corpo do senhor estava coberto com todos os tipos de cores que indicavam que sua fraqueza não estava na cabeça, mas um pouco acima da garganta. Sem qualquer hesitação ou demora, Klein puxou o gatilho. Ataque letal. Naquele momento, uma bolha de fios pretos ilusórios caminhou até o lado do senhor e puxou-o. O almirante de sangue imediatamente se moveu na diagonal quando a bala dourada passou de raspão por seu pescoço, atingindo uma pedra e quebrando-a. Uma chama dourada explodiu do pescoço do senhor quando ele levantou a cabeça e abriu a boca. Um grito agudo explodiu e entrou nos ouvidos de Klein, fazendo sua mente zumbir enquanto seu corpo parava temporariamente. Almas sem forma voaram para o lado do senhor em algum momento antes de se misturarem com ventos frios. Do céu e do solo, elas avançaram em direção ao inimigo. Em cada um dos olhos de Klein, um homem de aparência pálida, com casaco vermelho e chapéu triangular apareceu rapidamente e tomou forma. Pá! Klein estalou os dedos quando seu corpo foi instantaneamente envolvido por chamas escarlates. Ele desapareceu de sua localização antes que o espectro pudesse possuí-lo. E sob uma árvore que estava a menos de 10 metros de distância, as ervas daninhas pegaram fogo à medida que as chamas cresciam e subiam para o céu. Klein saltou agilmente e ergueu o sentença de morte novamente. Ele apontou para o local onde estava originalmente parado e injetou mais que o dobro da quantidade normal de espiritualidade na arma. Massacre. Bang! Ele puxou o gatilho quando uma bala dourada se dividiu em incontáveis estilhaços e, com uma chama sagrada, atingiu a região que a boca da arma apontava. Os espectros e almas sem forma pareciam ter sido aniquiladas por um furacão do sol, pois não conseguiram resistir e foram acesas em meio a gritos. Senhor sabia que um contra-ataque estava em vigor, uma vez que sua tentativa de possessão não teve sucesso. Ele imediatamente atingiu um fragmento de vidro próximo na tentativa de escapar do tiro, mas o furacão de balas provocado por Massacre foi um alcance bastante grande que incluiu aquele fragmento de vidro. Em meio a um enorme estrondo, chamas douradas atingiram as laterais do vidro sem atingi-lo. Com apenas queimaduras, Senhor saltou para outra superfície espelhada e apareceu na superfície de uma gota de orvalho a uma certa distância. Seu corpo tinha uma ferida podre graças aos poderes de purificação, mas não era nada sério. Não há como ele ter tanta sorte, certo? Na verdade, Senhor tem um item místico que o torna sortudo. Restam apenas 3 balas purificadoras. Klein franziu a testa enquanto corria agilmente como se estivesse em sua perseguição. Como ele sabia que estava enfrentando membros da Escola de Pensamento Rosa, ele mudou todas as balas Beyonder em seu revólver para balas purificadoras que tinham como alvo espectros e zumbis. Foram um total de 6 balas e agora ele já havia atirado 3 vezes. Na primeira bala, Senhor foi salvo por um coelho que saltou repentinamente. Na segunda bala, ele foi puxado pelo semideus da Escola de Pensamento Rosa, que por acaso veio ao lado dele. Na terceira, ele estava na fenda do fragmento em meio ao furacão do Massacre, evitando que sofresse muitos danos. Klein achou esse nível de sorte completamente inaceitável. No entanto, Klein não mergulhou na depressão. Em vez disso, voltou à aparência e constituição física de German Sparrow. Isso era para ele lançar imediatamente um monte de amuletos de domínio do deus do mar para criar uma certa comoção quando as coisas piorassem, de modo a atrair a atenção do rei do mar Jean Cotman, que estava na cidade de Baian. Se este semideus da sequência 3 chegasse, ele veria um semideus da Escola de Pensamento Rosa, um almirante pirata hostil e um aventureiro com um passado misterioso que tinha certos laços com os militares. Era bastante óbvio com quem ele lidaria primeiro. Quanto à senhorita
Mensageira, Klein acreditava que ela poderia escapar para o mundo espiritual em tempo hábil e era livre para escolher se participaria da batalha ou iria embora. A razão pela qual Klein não escapou no meio da noite depois de receber o telegrama da noite passada foi porque o Rei dos Mares lhe deu uma sensação de segurança. Se ele fosse embora sozinho, definitivamente seria notado e capturado pela Igreja das Tempestades. Ele seria interrogado, tornando imprevisíveis os acontecimentos subsequentes. Se ele ficasse em seu quarto e esperasse que a pessoa que o viu atacasse, ele teria uma chance de lutar até chegar às ruas, permitindo que Rei dos Mares percebesse. Diante de um agente maligno que era pelo menos um semideus e um aventureiro de sequência 5 que, segundo rumores, tinha ligações com os militares, não havia dúvida de que Jean Cotman lidaria primeiro com um membro da Escola de Pensamento Rosa. E como cardeal da Igreja das Tempestades e diácono de alto escalão dos punidores mandatários, ele poderia usar vários artefatos selados da diocese. Poderia até durar um pouco, mesmo que enfrentasse um anjo. Ao mesmo tempo, com os reforços militares, houve uma chance de Klein escapar para o mar durante o caos e partir via baleia. Para seu pesar, a noite permaneceu tranquila depois que recebeu o telegrama. E assim que o dia amanhecesse, o Rei dos Mares teria dificuldade em monitorar a cidade inteira. Pá! Klein estalou os dedos novamente, incendiando as árvores ao redor. Isso parecia fogos de artifício florescendo enquanto exalavam uma inexplicável sensação de beleza. A razão pela qual escolheu passar pela floresta em direção ao penhasco foi porque este era um lugar adequado para a atuação de um mágico. Sua figura brilhou através das chamas enquanto ele circulava ao redor do Senhor, evitando sua abordagem e controle. E pelas experiências e lições anteriores, Senhor sabia que seu alvo tinha um ataque de área de efeito e um ataque letal. Ele não ousava ficar muito perto dele e se afastava e criava uma brecha quando errava um ataque. Caso contrário, ele usaria um grito do espectro para afetar seu alvo, ou usaria seus dedos verdes claros para mirar em seu alvo. Infelizmente, este último só conseguiu extinguir as chamas e murchar a vegetação. Não havia como identificar a localização de Klein. Vendo como as chamas semelhantes a fogos de artifício eram a maior barreira para seus ataques, Senhor parou e soltou um grito ensurdecedor que também danificaria um corpo espiritual. Em meio ao grito, o halo azul gelo sob seus pés se expandiu rapidamente, cobrindo a lama, as ervas daninhas espalhadas aleatoriamente e as rochas espalhadas com uma camada de gelo. As chamas chiaram enquanto produziam pequenas quantidades de névoa antes de serem extintas pela geada. Klein foi influenciado pelo grito do espectro, fazendo com que seu salto flamejante fosse um passo mais lento. Ele acabou falhando, sua figura se projetou no meio do caminho enquanto seus pés tropeçavam. Então, ele viu crânios ilusórios girando com gás negro avançando em sua direção, trazendo consigo o forte cheiro da morte, como se um enviado do submundo tivesse chegado. Naquele instante, Klein não parecia capaz de se esquivar. No entanto, uma bola de fogo azul clara emanando cheiro de enxofre de repente condensou-se diante dele. Sua luva permaneceu preta enquanto permanecia em seu estado diabólico. Com um som forte, a bola de fogo foi extinta quando os crânios ilusórios se quebraram e se espalharam pelo chão, criando pontos que não tinham vida alguma. Logo depois disso, Klein firmou o corpo e tirou a cigarreira de ferro do bolso. Ele jogou no almirante de sangue Senhor quando sua luva se tornou nobre e sinistra em algum momento. Barão da corrupção, suborno. Ponto.